E aí, gente, tudo bem com vocês? Tem uma pergunta difícil para fazer para vocês. Estão felizes ainda? De verdade? Acho que tem um gaúcho estreando esse púlpito aqui hoje, né? Se vocês escutarem uns é normal, tá? Então, uns dias aqui, eu já estou desde sábado aqui, na verdade. Tem sido um tempo muito precioso para mim conhecer um pouco mais profundo alguns irmãos que são da nossa família espiritual. Eu caminho com o Lê desde 2012. Fecharam agora 5 anos nesse Fire. E Jesus, ele tem desconstruído e construído. Deus tem feito muitas coisas novas. Eu tenho 29 anos. Pleroma significa plenitude de Deus. Existe um texto em Efésios que fala: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, da pleroma de Deus. Amém? Então nós cremos que Jesus, ele quer nos encher em todas as áreas. Amém? Corpo, alma e espírito. Amém, amados? Jesus, ele é o único que nos abastece de verdade. Amém? O buraco que você tem dentro de você, ele é do tamanho de Jesus, ou seja, somente ele pode preencher. E ele tem uma plenitude para nós. Amém? E queridos, eu sou casado com a Priscila há 7 anos. Eu sou pai do Pedro, que tem 2 anos. E vou ser o pai do segundo agora, que está grávida de 8 semanas. Glória a Deus! Aleluia, olha só. É só ele que fica feliz, vocês não ficam felizes, não? Eu acho que Jesus vai dar mais um filho pastor de vocês, hein? Não chega muito perto do Ladentim, não chega muito perto de alguns pastores aí, senão você vai pegar um manto. Mas, amados, quando eu vi esse culto chamado Culto da Virada, vocês têm recebido muitas palavras aqui já, vocês têm recebido muitos homens de Deus. O Mark veio aqui, e no ano que o Mark veio aqui foi o ano que ele foi lá com a gente também. Ele não tinha ido até então, 5 anos ele não tinha estado com a gente. E como o pastor falou, no reino de Deus ele não atrasa nada, e ele fez no tempo certo, e nós recebemos uma mudança de estação lá. E queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Leandro já havia falado de vocês para mim, já havia falado, até mostrado alguns vídeos do pessoal lá, que vocês são o povo do fogo de Deus aqui. Amém? Vocês são o povo do fogo de Deus. A primeira vez que eu falei, que o Henrique falou de vocês para mim, o Ladentinho, ele falou: Cláudio, você precisa ir lá. É um grupo de pessoas que eu nunca vi na vida. Não tem nenhum que fica de fora, todo mundo queima naquela igreja. Então, queridos, isso não é normal nos dias de hoje. Isso não é normal. Amém? Então vocês são bem anormais. Amém? Vocês são anormais. E glória a Deus por isso. Amém? Você está aqui ainda? Amém. Aleluia. E esse culto, amados, ele é o culto da virada. Amém? Então até o nome Jesus preparou. E, amados, eu ministrei essa mensagem aqui na nossa conferência lá. E ela foi uma mensagem que ela veio através de escutar uma mensagem do Leandro, enfim. E eu peguei uma faísca, como ele fala, um spark, e aquilo veio no meu coração com uma grande força, e eu comecei a escrever isso porque eu via que existia uma chave de uma virada através dessa mensagem, através daquilo que foi falado. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 1, no versículo 26. Você já conhece muito esse texto. 1 Coríntios 1, versículo 26. Amém? Gente, vocês estão com calor aí? Eu estou com frio, tô brincando. Queridos, na minha terra, Serra Gaúcha. Caxias do Sul é a segunda cidade maior lá do Rio Grande do Sul. Eu creio que ela deve estar uns 500 mil habitantes. E é uma cidade muito, muito fria. Embora esse ano não teve inverno. Ano passado, meu filhinho com 1 aninho não saiu de casa porque fez frio o inverno todo. Então ele ficou no apartamento o inverno todo. Nós pegamos neve já lá. Vocês já pegaram neve aqui? Não, né? Ainda, eu acho que esse ainda nem vai existir. Acho que não, né? Mas aqueles lá faz muito frio. Mas Deus está levantando um povo quente lá. Amém? Olha só o que diz esse texto aqui. Irmãos, 1 Coríntios 1, 26. Reparai, pois, na vossa vocação ou no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios,
Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, amados, Deus, ele quebra o protocolo. Deus, ele não escolhe de acordo com como o mundo escolhe. Deus não escolhe de acordo com a aparência, amém? Quando ele chamou Davi, ele falou, olha, eu não olho o exterior, eu olho o coração. E Deus, ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E o interessante é que ele falou aqui, olha, quando eu chamei vocês, reparem, quando eu chamei vocês para o Senhor. Não fomos nós que viemos, não fomos nós que um dia eu vou para uma igreja. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, amém? E Ele nos trouxe, Deus nos amou primeiro e nos atraiu até Ele. Mas quando Deus nos chamou, eu garanto que talvez que tem um aqui que um dia estava caminhando na rua e você estava com a conta bancária tudo bem, você estava tudo certo, estava com o casamento bem, estava tirando nota 10 na escola, na faculdade, você estava tudo certo e um dia você falou, eu vou para a igreja. Aconteceu com alguém aqui isso? Com a maioria não. Quando a água bateu onde? Na bunda. Quando aconteceu a treta, quando aconteceu alguma coisa que você não encontrou mais saída, você não encontrou uma solução, você foi pressionado a quem? A conhecer Jesus. Então, a maior parte vem pela dor. Então ele falou, Paulo fala, reparem quando vocês foram chamados. Não existia nenhum nobre aqui de uma família, talvez top. Não existia pessoas, sabe, que estavam vivendo o seu melhor e por isso vieram para o Senhor. Não, é por estarem no pior momento, talvez. Momento onde não existia saída, não existia o que fazer. Foi nesse momento que vocês foram chamados. Nesse momento o coração de vocês foi chamado. Não sei se foi com vocês assim, mas comigo foi. Quando eu estava na igreja, eu toquei bateria. O que me atraiu para a igreja foi a bateria. Uma secretária lá do meu pai estava indo numa igreja. Gente, olha só o quadro. Olha a realidade, olha só o quadro de quando eu fui para a igreja. A secretária estava namorando o pastor da igreja, um pastor da igreja divorciado. E ela estava namorando o cara, e aí ela começou a me incomodar. Meu pai, ele é terapeuta, e aí ela começou a me convidar. Eu trabalhava lá, e daí ela falava, olha, você tem que ir lá no pastor tal, você tem que ir lá, eu estou indo lá. Só que ela não falou que estava namorando. Ela só falou que estava indo naquela igreja. Eu falei, não, sai fora, eu era do heavy metal, gente. Eu tinha cabelo aqui assim, ó. Eu ia todo domingo, todo final de semana para show de heavy metal, show de bandas, sabe, pesadas, enfim. Eu e meu irmão mais velho. E aí eu falava, você tá ficando maluca? Meus pais já iam numa igreja. Eu falava, não, eu não quero saber de igreja, essa coisa de crente aí, sai fora, né? Então eu não queria saber, tava com uma banda de rock, enfim, tocando. E aí ela ficou me importunando. E todo dia no trabalho ela falava, você tem que ir lá. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, você tem que ir lá ensaiar com o pastor. Eu fui lá. Nem sabia tocar, não conhecia uma música cristã, gente. E eu fui. Um sábado de tarde ensaiar com o pastor. Estava namorando. Primeira namorada, né? E aí fui para a igreja no sábado de tarde. E cheguei lá, o pastor. Ele e o violãozinho dele, gente. Não precisa fazer mais nada. O céu vinha. E pensa num violão ruim. Mas o céu vinha. Sabe, então o Olê Vilas Boas estava aqui esses dias, né? Então é parecido com o meu pastor. Ele estava lá ele tinha uma voz mais bonita, fica entre nós aqui, né? Ele tinha uma voz não de taquara, mas uma voz, sabe, bacana assim. O Vilas nem precisa ter uma voz, né? Ele já é da Vila do Céu, então ele já traz alguma coisa só dando um acorde. Mas amados, eu cheguei lá e ensaiei com ele. Não conhecia uma música que ele tocou. Só acompanhei ali o dedilhado, acompanhei junto na bateria, o chá com pão, sabe? E daí fui indo, e terminou o ensaio. Ele falou, eu falei, tá bom pastor, até mais, estou indo, tchau, tchau. Gente, eu ia pegar minha namorada, ia para um show, e depois eu ia dormir com ela, eu ia sair, eu ia fazer merda. E aí, ele falou, olha, amanhã tá certo, você vai tocar no culto principal, tá? E eu falei, não pastor, não posso. Como é que eu vou tocar aqui em cima? Eu já fiquei mal de subir aqui porque eu sei que eu estou no pecado, eu sei que eu estou errado. Meus pais iam na igreja, eu fiz ensino confirmatório na luterana, eu aprendi que algumas coisas antes do casamento é errado e não posso subir. Eu vou encher a cara hoje à noite, não posso. Eu vou falar um monte de besteira, não posso. Como é que eu vou tocar amanhã? Ele, não, você vai tocar amanhã.
E eu fui, gente. E nunca mais saí da igreja. Glória a Deus. Nunca mais saí da igreja. Isso foi em 2007, mais ou menos. Um ano depois eu me batizei. Um tempo depois, e um ano depois do batismo, eu estava indo para Belo Horizonte fazer um seminário. Tranquei a faculdade de marketing, já tinha terminado o namoro, tentei trazer ela a chute, a soco, de todas as formas para a igreja. Não veio aquela desgraçada, não quis vir. E aí tentei trazer com a minha força, com tudo que você faz com a sua força, a gente não dá certo. E aí foi a primeira namorada, terminei amando. Imagina se terminar com ela. Eu lembro até hoje como eu terminei. Um domingo à tarde. Meu avô estava lá em casa. Cheguei em casa chorando domingo de tarde. Fui para o culto chorando. E queridos, ela trabalhava comigo. Na segunda-feira eu vi ela. 2 semanas depois ela estava namorando. E eu continuei vendo ela mais um tempo. Aí Jesus me levou embora. Queridos, contava 2.000 quilômetros de distância da minha cidade. A pessoa que eu amava foi pega por Jesus. Quando você tenta fazer as coisas pela sua força, nunca vai acontecer. Mas quando você vai para o centro da vontade de Deus, você vira um imã que atrai tudo aquilo que é para a sua vida e o que não é, sai fora. Queridos, a minha atual esposa, que foi minha primeira namorada, foi pega por Jesus e não por mim. Então, se você quer fazer com que alguém da sua casa venha para Jesus, sabe o que você faz? Vai para o centro da vontade de Deus e larga de fazer as coisas pela sua força. Porque Jesus, Ele faz. Queridos, hoje eu tenho uma esposa que é uma pastora de Deus, é uma mãe de Deus, é uma mulher do segundo coração de Deus. Amados, e eu quero falar para vocês que esse segredo que eu vivi, na verdade, essa receita, ela continua viva até hoje, amém? E amados, eu fui para Belo Horizonte, fiz um seminário, nunca imaginei fazer um seminário, pensei que ia chegar lá, só ia ver crente chato, sabe, e falava só da Bíblia, e eu não era assim, eu nunca tinha aberto a Bíblia até ir para o seminário. Cheguei lá, tinha um monte de gente mais louca do que eu, enfim, pensei que ia encontrar um monte de crente chato, mas encontrei uns caras legais, que me ajudaram a levar para o caminho do Senhor. E amados, Deus fez algo incrível que eu nunca esperei na minha vida, e hoje eu estou aqui podendo compartilhar algo com vocês, porque realmente o Senhor tem feito grandes coisas, e eu queria falar que Ele nem começou ainda a fazer direito o que Ele tem para fazer, amém? Mas amados, Deus, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E queridos, você está aqui porque Deus tem algo com você que você nem sabe ainda o total, e nem eu sei o total, mas Ele tem algo. E conforme você vai se entregando, o manto vai se revelando e você vai conseguindo ver mais as coisas que Deus tem para fazer. A ideia é, você não precisa ver, você precisa pular. Amém? Nós não precisamos ver, nós precisamos acreditar. E acreditar, ter fé, você não dá por aquilo que você sente, nem por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. Amém, amados? Então, eu estar aqui já é um milagre. Eu ia vir de carro, fiz 2 viagens de carro para cá esse ano, dá 1.200 quilômetros. Né? Vim de carro para cá 2 vezes, gente, foi loucura. E dessa vez eu vim de carro com a minha família, minha esposa não pôde vir de última hora. E aí então eu vim de avião, fui olhar a passagem de avião para cá na quinta-feira antes de vir. Eu vim no sábado, sabe quanto que estava? 1.800. Eu já ia mandar uma mensagem pro Lelê, cara, ferrou tudo, velho, acabou, não vou ir. E aí na quarta-feira a gente chegou tarde em casa de um discipulado, de uma visita. E aí eu fui olhar a passagem de 1.800, aí eu chamei a Priscila, na verdade, e ela me chamou. Eu chamei ela e falei, Priscila, olha aqui, não vai dar para mim mais. Daí, mulher de Deus, né? Você não crê, não? Deus sempre põe alguém na tua vida, gente, que, olha, vai dar um chute e vai te levar para o caminho de Jesus. E que a minha esposa, ela fala muita coisa que eu falo para ela assim, sim, senhora. A última palavra é minha, sim, senhora. A última palavra é minha algumas vezes, sim, senhora. E que ela chegou e falou, você não crê em Deus, não? Falei, creio, então vamos orar agora aqui. Eu falei, então ora. Não, ora você é o homem da casa. Daí eu orei, e minha oração foi, eu li o Salmo 127 alguns dias atrás, Deus deu uma revelação no meu coração, uma simples revelação. Que a Bíblia fala que Deus dá aos seus amados enquanto Ele... Mas Ele dá a quem? A todos enquanto dormem? Aos seus amadinhos. E eu fui dormir e falei, Deus, nessa noite você vai provar se eu sou teu amadinho ou não. Ou se eu sou um qualquer. Botei Jesus na parede, né?
Na verdade, eu ia saber se eu estava ou não na vontade de Deus. Daí, fui dormir, acordei com minha esposa berrando. Cláudio, eu abri aqui o site, tá R$300 a passagem. Eu falei, por que você não comprou ainda, mulher? Compra logo esse negócio. E ela foi lá e comprou, gente. Eu estou aqui pela graça de Jesus. Então, eu creio que eu estou no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas aqui, amém? Jesus quis me trazer aqui. E amados, Jesus ele escolhe as coisas loucas. E queridos, mulheres na Bíblia, algumas mulheres na Bíblia, elas falam de igreja. Amém? Então, a igreja ela é uma noiva. Amém, amados? Você é uma noiva. Menino que está aqui, você é uma noiva de Cristo. Amém? De vez em quando a gente quer ser tão machão lá no sul, né? Os gaúchos, macho, né? Eu falo, você é uma noiva, cara. Né? Mas você está me entendendo, né? Você tem que ser mais sensível ao Espírito Santo. Você tem que murchar o seu coração para Jesus e buscar o Senhor. E queridos, eu creio que nós somos uma noiva. E mulher na Bíblia, muitas mulheres, elas tipificam a igreja, tipificam a noiva de Cristo. E o interessante é que lá no Antigo Testamento, Deus ele começou a escolher alguns casais, algumas famílias que iam ser, sabe, os antecedentes de Jesus Cristo, que iam participar da família que ia gerar Jesus Cristo. E queridos, e muitos homens também que iriam ser, muitas famílias que iam trazer um avivamento. E queridos, muitas mulheres, todas as mulheres escolhidas por Deus para gerarem, sabe, a vontade de Deus, elas tinham algo em comum. Sabe o quê? Elas eram estéreis. Todas as mulheres que Jesus chamou, que Deus chamou para fazer história, para gerarem filhos, para gerar uma igreja, para gerar um povo, elas só tinham um problema, elas não podiam gerar aquilo que Deus queria que elas gerassem. Todas eram estéreis. Todas não tinham nada em si para poder fazer com que houvesse uma virada na sua vida. E amados, eu queria falar agora nessa noite sobre algumas dessas igrejas, algumas dessas mulheres, como elas sofreram, como elas viraram férteis. Todas elas foram estéreis. E Jesus virou uma chave na vida delas para que elas pudessem gerar filhos. Amém? E queridos, a primeira mulher da Bíblia que Jesus chamou é Sara. Sarai. E queridos, essa mulher, ela tinha o seu marido, né, Abrão, e eles foram escolhidos. Interessante que Deus sempre escolhe família. O pastor de vocês tem compartilhado aquilo que já está queimando no meu coração para a minha igreja no que vem, que é, sabe, um ano de família. Eu não creio que é só sobre as nossas duas igrejas, mas sobre todas as igrejas que estão realmente caminhando para o reino. Eu creio que a igreja vai curar a própria igreja. Sabe, eu creio que a igreja sadia, a igreja sarada, a igreja que está entendendo a sua identidade, entendendo o seu chamado, ela não vai precisar fazer força para curar as pessoas. Vai chegar muitas pessoas aqui, amados, que elas só vão ver o culto de vocês, a adoração espontânea que vocês já estão dando aqui, e elas vão ser curadas. Glória a Deus. Amém? Existe um ambiente de glória, existe algo acontecendo aqui dentro, e você precisa crer para a sua vida e também crer para as pessoas que vão se chegar até aqui. Amém? Já existe algo que está sendo liberado sobre você, sabe? E nós temos que crer nisso. Amém, amados? Então você está aqui, creia nas suas orações, creia na sua intercessão, creia na sua adoração, que algo está fluindo para você primeiramente. E queridos, Sara, ela era estéril. E amados, quando que Sara ficou fértil? Então primeiro, Deus chama Abraão e Sara, saem da sua parentela, da sua casa, saem do meio dos seus e vão para o lugar que eu mostrarei para vocês. E aí eles vão caminhar com Deus. E queridos, eles ficam 30 anos caminhando com Deus. No meio do caminho, né, Deus promete que ia dar um povo para eles, que ia gerar uma descendência através deles, que Abraão seria realmente um pai de multidão, que os dois seriam pais de multidão. Mas aí no meio do caminho, o filho não vem, o filho não vem, o filho não vem, o filho não vem. O que ela faz? Jeitinho brasileiro. Vamos ter um filho. Do nosso jeito. Abraão, deita com a minha serva. Vamos ter um filho. Dá tudo errado. E amados, aí continua. E queridos, chega um momento que logo depois de um erro de Abraão e Sara, depois de 30 anos caminhando juntos sem ver a promessa, Abraão foi chamado com mais ou menos 75 anos de idade. Sara devia ter uns 70. Abraão tinha 100 anos quando eles se tornaram férteis.
30 anos caminhando com Deus falando, vocês vão ter os filhos, vocês vão ter filhos, vocês vão ter filhos, vocês vão ter filhos, vocês vão ter filhos. Imagina só, 30 anos você caminhando, vindo para a igreja todo dia, todo culto, todo GC, toda célula, né? Orando todo dia, lendo sua Bíblia todo dia, buscando Jesus todo dia. E aquilo que você tanto quer, o marido, a esposa, sei lá, aquilo que você tanto, a promessa que Deus prometeu para você, não vem, não vem, não vem, não vem. A família não se converte, os filhos não vêm para Jesus, não acontece nada. Imagina só buscar Jesus com uma palavra no coração. Você sair para uma terra que você nem sabia para onde é que era, com uma palavra de Deus, você pegar aquela palavra. Por isso que Abraão é o pai da fé. Mas amados, imagina 30 anos buscar Jesus, buscar o Senhor, sem sentir nada, sem ver nada. E queridos, essas pessoas fizeram isso. Chegou um momento que Deus ele mudou o quê? O nome. Quando Deus muda o nome, Ele muda a essência. Então eles ficaram 30 anos cumprindo o primeiro mandamento, que é amar Deus acima de todas as coisas. Deus, quando nos chama, não chama para nos dar uma promessa, a promessa é Ele. E Ele chamou ele, Deus criou o homem para o relacionamento, e Deus chamou Abraão para relacionamento. Então Deus chama Abraão e fala, cara, nem vou te dizer para onde é que você vai, nem vou dizer o fim de tudo, porque o fim de tudo sou eu. Porque eu criei você para mim. E eu quero levantar um povo através da sua essência, que tem um amor que você vai ter por mim. E quer dizer, esse cara Abraão e essa mulher Sara, eles são mudados na sua essência. E quer dizer, a nossa essência é mudada pelo relacionamento com Deus. Você quer mudar muita coisa na sua vida que você não está conseguindo? Não tenta pela sua força. Busque Jesus. Amém? Se aconselhe com o homem de Deus. Quando você pede perdão para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para o homem de Deus, você é curado. Queridos, por muito tempo eu busquei, eu fui, caminhei com o Leandro, eu falava, Deus, quando que esse pecado vai sair da minha vida? Tinha pecados que eu pensava, quando eu casar, vou parar de cometer esse pecado. Porque daí eu vou estar abastecido sexualmente falando, vou parar de fazer esse pecado. E não parei. Quando eu fazia aquilo, eu vou parar. Quando eu fazia, botar outra coisa para tentar parar com essa essência que lá do velho homem, eu vou parar de pecar. E não parava de pecar. Mas quando eu comecei a entender a intimidade com o Senhor e me dobrei essa intimidade, queridos, tudo foi começando a sair. Queria falar para você que está tentando mudar algumas coisas. Cara, busque Jesus. Você não consegue parar de ficar com alguém, se você não consegue parar de ver uma coisa que você não quer ver na televisão, se você não consegue parar de fazer algo que você continua fazendo, mentindo, seja o que for, que ninguém está vendo. Tem a música do Capital Inicial que fala, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Essa é a pessoa que você é. Essa é a pessoa que eu sou. E queridos, por muitas vezes eu estava em um ambiente como esse, com pensamentos me martirizando por estar andando em uma vida, que ninguém via, que eu não mostrava para ninguém, mas que eu estava andando e era um caminho de morte. Coisas que eu não conseguia mudar na minha essência ainda. E eu continuava estéril. Por que as coisas não acontecem para mim? Por que não acontece aquilo outro? Por quê? Porque você não se relaciona comigo. Então vir para a igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa. E amados, o que você tem feito aqui hoje, desse jeito, nessa intensidade, na adoração, Deus quer que você leve isso para o seu quartinho. Hoje de tarde eu estava lá, estou sozinho na casa do Leandro lá. Quer dizer, tá a mãe da Érica e o irmão da Érica lá também. Tô jogado lá no quarto lá. Queridos, eu fechei meu quarto hoje de manhã. Eu tô sem minha esposa, né? E nada acontece à toa, nada é por acaso. Minha esposa não veio, eu falei, Jesus, fazia uns dias que eu não acordava e não primiciava a minha vida para Ti todas as manhãs. Eu acordava quando vi eu estava fazendo café, quando vi eu estava pegando meu filhinho no berço, quando vi eu estava tomando banho. Falei, Deus, antes de eu escovar o dente, antes de eu lavar o rosto, antes de eu pegar meu celular e abrir qualquer coisa, eu vou buscar a Tua presença. Eu aprendi que quando você primicia, o restante do dia é santificado. Quando você consagra a primeira parte para o Senhor, o restante é santificado. Eu estou fazendo isso essa semana, eu estou me renovando em Deus e está sendo um momento muito prazeroso com Ele. Amém? Mas amados, o que tornou ela fértil? A essência. Quando trocou o nome, ela engravidou. Mas teve outra coisa também que fez. Imagina 30 anos, a Bíblia fala que Abraão caminhou. Ele caminhou contra a esperança. Imagina só, cada dia você olhar para sua esposa, você se olhar e falar, meu Deus, está tudo caindo aqui, como é que nós vamos ter filho? Como é que nós vamos ter vigor para ter uma intimidade e poder cuidar de um filho?
E queridos, eles caminhavam contra a esperança. E quando eles não tinham mais forças, foi quando o quê? Eles tiveram filho. Quando eles não tinham mais, vigor nele mesmo, eles tiveram um filho. Quando você olhar para você e falar, cara, agora não dá mais, vai ser quando Deus vai fazer as coisas para você. Porque, queridos, a Bíblia diz que ainda que o seu corpo se corrompa, o seu interior se renova a cada dia. Sabe? E Abraão, ele creu, Sara, ela creu também. E, queridos, o seu nome, a sua essência foi transformada, sabe? Ela estava morrendo. 2 Coríntios diz o seguinte, 4,16 fala o seguinte: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, amados, outras versões falam, por isso nunca perdemos a esperança. Aquilo que você não está vendo agora, você nem precisa ver, amados. Mas eu creio que todas as aflições que nós passamos aqui, queridos, foram 7 anos de muitas aflições. Eu voltei em 2010 lá de Belo Horizonte, com 4 palavras de 4 pessoas que não conheciam a gente, falaram o seguinte: vocês vão passar por muita dificuldade quando vocês voltarem. Eu voltei, 1 mês depois eu casei. E, queridos, a nossa igreja rachou logo depois. Sabe? O casamento dos meus pais quase acabou. Teve um dia que meu pai estava na igreja, a gente estava reformando um novo local. E meu pai estava lá sentado nos pedreiros trabalhando. Ele falou, eu não quero ir para casa ver sua mãe. Eu olhava, cara, tá tudo errado. A gente reformando a igreja para salvar as pessoas e minha família está se perdendo. E como a gente tinha feito muita coisa pela nossa força, tinha acontecido muitas coisas que a gente fez pela nossa força, e Jesus estava desconstruindo tudo. E quando nós pensamos em chutar o balde e acabar com tudo, amados, Deus começou a fazer algo novo. E eu queria falar que tudo aquilo que você sofre de ruim, tudo aquilo, que pode agora, que pode ser as aflições do tempo presente, elas sempre vão produzir um peso de glória. Se você souber levar para o local certo, elas vão se produzir, é um peso de glória para você. E, amados, como que Abraão, ele viveu esses 30 anos, amados, sem ver nada, sem receber nada, só com uma palavra. Olha o que está escrito aqui em Romanos 4, versículo 18. Você não precisa abrir, só anote para você. Romanos 4, 18 fala o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será sua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias ao Senhor, estando plenamente convicto que Ele era poderoso para cumprir a promessa. Como você é fortalecido em um momento onde você não vê as coisas acontecerem? Dando glórias a Deus. O que é dar glória a Deus? É você só falar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você é batizado em línguas, glória a Deus, glória a Deus. Não é assim. Glória a Deus é realmente você entregar a sua vida para Ele, você dá toda a glória para Ele de tudo que tem acontecido, até das coisas ruins. E, amados, Abraão, ele era fortalecido, como? Dando glórias a Deus. Queridos, para nós tudo hoje é fácil. Imagina aquele homem olhando para o seu corpo, olhando para a sua esposa, olhando para a sua vida e falando, Deus ainda disse que eu vou ter um filho. Como que vai ser isso? E ela é estéril, e ela tem 99 anos. Como que ela vai ficar fértil com 99 anos? Como? Deus escolhe as coisas loucas mesmo. Mas, queridos, isso quer falar pra gente, quando tudo estiver amortecido na sua vida, quando você não tiver mais força para nada, aí chegou o tempo certo. A esposa do Fred Reis, um dia eu escutei um culto que ela ministrou na Poema, ela falou, quando tudo termina para nós, é quando tudo começa para Deus. E aqui é uma igreja. Quando a igreja olhou e falou, acabou tudo, agora já era. É quando Deus começa uma nova igreja.
Foi assim que começou. Assim Deus tem levantado um povo. Assim Deus tem levantado os seus remanescentes. Amém? Quando o corpo está amortecido, Deus começa a fazer do nada. Do nada Deus faz tudo. Amém, amados? Mas qual foi a chave que virou na vida deles? Guarde isso no seu coração. Não foi do nada, mas uma essência transformada. Deus não muda o nome de ninguém. A nossa igreja chamava Comunidade Cristã da Restauração. Comunidade Cristã da Restauração não era nem um nome nosso, não era nem um nome que Jesus, queria pra gente. E um dia eu falei pro Leandro, cara, eu vou mudar o logo da igreja, só vou escrever, uma coisa lá, só vou mudar a cor, enfim, vai continuar esse nome. E daí, cara, será que é isso que Jesus quer mesmo? Vocês já são uma outra igreja, vocês já são um povo diferente. Esse é o nome que veio de um outro pastor que nem está mais com você, que o pastor que caiu, que está desviado e tudo mais. E vocês vão continuar nessa restauração? Não. E aí eu fui para o quartinho, nós fomos orar. E aí veio a pleroma. E queridos, quando nós começamos a pleroma, Deus tinha mudado uma parte da nossa essência. Mas agora nós realmente estamos com uma nova essência. Deus ele muda o nome depois de mudar a essência. E quando ele muda a essência, quando não tem mais força, é que você se torna fértil. Amém? Você está comigo aqui? Isso é para sua casa. Você olha para o seu casamento e fala, não tem mais jeito meu marido, não tem mais jeito meu filho, não tem mais jeito. Não tem mais mesmo, mas para Deus tem. Amém? Queridos, a segunda mulher da Bíblia, as duas segundas, a segunda e a terceira, que eram estéreis, era a continuidade, era Rebeca e Raquel. As duas eram estéreis. Queridos, que louco isso, né? Eu acho muito louco. Por que elas eram estéreis, gente? E amados, Gênesis 2, 25, 21 fala o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca lhe concebeu um filho. Gênesis 29, 31 fala o seguinte: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E diz o seguinte: então Deus lembrou de Raquel. Gênesis 30, 22. Deus ouviu o seu clamor e tornou fértil. Então olha só, primeiro Isaac orou pela sua esposa Rebeca e ela se tornou fértil. Depois a própria Raquel orou por si mesma e Deus ouviu o seu clamor e ela se tornou fértil. Queridos, um dia eu estava na nossa igreja, eu não era pastor, nós tínhamos 3 pastores da nossa igreja. E o Leandro, quando ele chegou lá, ele esteve a primeira vez ministrando, já a nossa igreja estava quase sofrendo uma divisão. E então ele falou, olha, vai sair esse pastor e esse pastor. Que eram os 3 casais de pastores que estavam à frente. E ele falou para mim e meu pai numa mesa, falou, olha, Deus quer vocês 2 à frente da igreja. E aí nós, meu Deus do céu, nenhum era pastor, nenhum imaginava. No fundo eu já sabia, mas eu não queria estar à frente. Sabe quando você está numa zona de conforto que você não quer pagar um preço? Você está numa zona de conforto que você não quer fazer, mas você sabe o propósito de Deus. E aí, amados, eu assumi pastoreio da igreja, fui consagrado a pastor, e um dia eu estava na parte de cima da igreja, como se fosse aqui, numa sala de crianças, numa tarde, com uma crise enorme, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não vou aguentar ser pastor, não, já não estou aguentando. Eu não posso ser pastor. Eu não posso conduzir uma igreja, eu não posso estar à frente, olha a minha idade. Na minha família não tem nenhum pastor, eu sou o único pastor da minha família, todo mundo católico, todo mundo não sei o que, e eu sou o único que fui ser louco de fazer esse tipo de coisa. O que eu estou fazendo? Vou voltar para a empresa da família, vou lá ficar na minha. E aí mandei um áudio para o Leandro chorando, e ele falou uma coisa para mim, Cláudio, a intimidade vence a intimidação. Quando ele falou aquilo para mim, uma pregação, uma chave mudou no meu interior. A intimidade vence qualquer intimidação. A oração, ela derruba fortalezas. A intimidade com Deus, ela revela para você quem você é. E ela tira a revelação daquilo que o mundo colocou sobre você.
Eu estava me olhando do ponto de vista de um cara caído. Eu estava me olhando de um ponto de vista sem Deus. E aí então, ele falou, cara, vai pro teu secreto. Esquece tudo, busca Jesus, que ele vai mostrar para você quem você é. E queridos, aquilo mudou no meu coração. E o que essas mulheres fizeram para se tornar estéreis? As duas, oração. Primeiro Isaac clamou pela sua esposa Rebeca. E depois Raquel clamou por ela mesma, oração. E elas se tornaram férteis. Não existe nada que faz um cristão ser fértil a não ser intimidade com Deus. E queridos, nós éramos uma igreja Marta. Fazíamos tudo para Deus, mas não éramos de Deus. Fazíamos tudo para Jesus, fazíamos tudo. Tudo que você pudesse imaginar a gente fazia. Dava comida para os pobres na rua, levava vianda na rua para os pobres, fazia, ia nos asilos, em todos os lugares fazer caridade, fazia todo tipo de assistência social. Temos ainda uma feirinha na igreja de roupas usadas para arrecadar recursos, que nós usamos esses recursos para fazer várias coisas na igreja de ação social também. E nós fazíamos muita coisa. Tínhamos um culto com uma banda completa, com todo mundo bonitinho, mas nós não tínhamos Jesus. Tínhamos tudo por fora, mas não tínhamos nada por dentro. E amados, Deus foi quebrando a nossa vida, porque o que transforma a igreja, quer dizer, o nome da igreja é chamada casa de oração. E não é um tipo de oração somente buscando coisas de fora, mas é uma oração para buscar o coração de Deus. Esses dias o Brunão do Morada falou, qual é o Deus do seu secreto? Qual é o Deus do nosso secreto? Muitas pessoas no seu secreto é Deus me dá um emprego, Deus me dá um marido, Deus traz o meu marido de volta, Deus traz o meu filho, Deus traz não sei o que. Deus sabe do seu coração, Ele sabe que você precisa orar por isso sim. Uma oração com o pastor é Deus traz as pessoas, Deus faz a igreja crescer, Deus me faz ser, sabe, só pensando nas coisas de fora. E um dia eu entendi que as minhas orações, elas não passavam do teto, porque elas só eram orações voltadas para a terra. E todo mundo que vinha falar comigo, vinha só pedir oração por coisas da terra. Pastor, ora porque eu quero um carro. Pastor, ora porque eu quero uma namorada. Pastor, ora porque eu quero passar na faculdade. Pastor, ora porque não sei o quê. Enquanto nós tivermos as nossas orações somente voltadas para as coisas da terra, nada vai acontecer. Então, amados, nós temos que sair, tirar nossas raízes da terra e colocar nossas raízes no céu. Nós temos que buscar Jesus porque nós amamos Ele, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Amém. Sabe, eu creio numa intimidade que precisa romper para esse nível. Sabe, amados, e esse casal, essa família começou a fazer isso. E se tornaram férteis. Você está comigo aqui? Então, amados, Paulo e Silas estavam numa prisão. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde eles estavam caminhando para a oração. Sabe, às 3 horas da tarde na cultura judaica era o tempo da oração. Em Atos no capítulo 4, se não me engano 5, né, Pedro, Tiago e João, não sei quais discípulos agora, estavam caminhando para a oração e encontraram um paralítico na porta formosa. Aquele paralítico pediu, vocês têm uma moeda para mim? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quando você está caminhando para a oração, sempre vai acontecer coisas sobrenaturais no meio do caminho. Amém. E aqui Paulo e Silas estavam às 3 horas indo para a oração também, quando uma menina com espírito de adivinhação em Atos 16 começou a importunar eles. E Paulo uma hora cansou e falou, olhou para trás e expulsou o demônio da menina. E aquela menina dava um monte de lucro para um monte de cara. E aí pegaram Paulo e Silas e jogaram ele na prisão. E aí à meia-noite eles estavam lá. O que eles estavam fazendo? Já que não dá para orar na sinagoga, já que não dá para orar na igreja, vamos orar no cárcere interior. Aonde cai merda e xixi, cocô de todo mundo na gente aqui embaixo. Vamos orar. E à meia-noite estavam orando. E adorando. E do nada uma fertilidade entrou naquele lugar. As prisões se romperam. Um tremor veio naquele lugar. Uma liberdade entrou naquele lugar a ponto de os presos não querer sair de lá com as prisões abertas. Talvez tinha preso há 30, 40, 50 anos lá dentro. Cara, não quero sair aqui, está tão gostoso. Não quero sair daqui. Então, amados, eu tenho sentido, sabe, queridos, algo que eu não posso nem explicar para vocês, não lá na rua. Não em nenhum outro lugar, mas no secreto. A minha vontade de falar para vocês hoje era de ficar no quarto da Radassa lá hoje, buscando Jesus. Porque Jesus entrou lá hoje à tarde. Jesus, Ele quer entrar no seu quarto. E quando Ele entrar no seu quarto, Ele entra na sua casa.
Quando Ele entrar no seu quarto, Ele entra na sua empresa. Quando Ele entrar no seu quarto, Ele entra no seu casamento. Quando Ele entrar no seu coração, Ele entra em qualquer lugar da sua vida. Glória a Deus. E tudo que está estéril vai ter vida novamente. Sabe, amados, eu creio muito nisso, porque nós temos vivenciado isso. E que não é fácil disso entrar na prática da nossa vida, mas quando entra, quando você ganha prazer na intimidade, você não quer mais nenhuma outra coisa. Passa a vontade de ter um catito, uma catita. Lá no sul é namorado, namorada, tá, gente? Passa a vontade de ter as coisas da terra quando você experimenta o céu. Aquela canção que fala, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não quer viver. Isso é verdade, gente. Mas você tem que pisar para ver. Amém? Amém, amados? Então, primeiro, essência. Na fraqueza o Senhor aperfeiçoou o seu poder e nós temos a fertilidade. Depois, a oração, a intimidade, ela gera fertilidade. E depois, em Juízes capítulo 13, vai falar da esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão. E queridos, Deus fala, olha o que está escrito aqui nessa passagem. Juízes 13, versículo 1 fala o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e que nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda. Porque eis que conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então olha só, essa mulher um dia recebeu um anjo de Deus, mas não é qualquer anjo aqui. A Bíblia mostra esse anjo com A maiúsculo. Quando mostra um anjo com A maiúsculo no Antigo Testamento, quem é? Jesus. É uma teofania. Então essa mulher começou a perder a sua esterilidade quando? Quando ela encontrou Jesus. Sabe? Paulo era um assassino. Um dia ele encontrou Jesus. Quer dizer, Jesus encontrou ele. Ele não foi mais assassino. Sabe, aquela mulher samaritana teve 6 maridos. Um dia Jesus encontrou ela no poço. Ela encontrou o 7º. Não queria mais nada. Eu creio que o encontro verdadeiro com Jesus nos faz ser fértil. Você está comigo aqui? Então, amados, depois ele falou para ela o seguinte: mulher, você quer engravidar? Para de tomar vinho. Ou seja, não tome vinho e bebida forte. E não coma as coisas mortas. O que é isso? O que é vinho na Bíblia, gente? Vinho novo fala do Espírito Santo. Vinho velho fala de entretenimento. Você quer ser estéril? Menos Facebook. Você quer ser fértil? Desculpa, menos Facebook, menos Instagram. Você quer ser fértil? Menos coisas da terra, menos Netflix, menos coisas que podem te fazer se encher de entretenimento e perder a presença. Menos coisas da terra que podem fazer você perder o foco na presença do Senhor, e assim como Maria, quando Jesus tinha 12 anos, esquecer Ele. Sabe? Então ele falou o seguinte: olha, você quer virar uma virada na sua vida, você quer se tornar fértil? Menos. Sabe, amados, teve uma coisa que Deus me quebrou na vida, que eu sou apaixonado e transferi já para o meu filhinho de 2 anos. Como é real, como o óleo escorre para o filho, né? A fruta não cai longe do pé. Quer dizer, eu era apaixonado por carro, e ainda sou. Sabe, então, meu primeiro carro foi um Passatão azul, 86. Eu estava ainda indo para a igreja. Estava indo para a igreja, mas não era igreja. E Deus estava me separando para ser um filho de Deus de verdade. Eu fui no show dos Engenheiros do Havaí um dia, já indo para a igreja, já batizado, com a minha namorada. E queria dizer, eu fui naquele show e eu não queria ter ido. Sabe quando você está brigando ainda para não fazer as coisas, sabe, que você sabe que não deve fazer, e mergulhar de vez em Jesus? Eu não estava ensaiando para isso. E aí um dia, 2 amigos nossos convidaram, e eu não conseguia dizer não para meu namorado, porque eu não queria acabar o namoro, e eu não queria perder amigos, sabe? Daí um dia tá bom, vamos no show dos Engenheiros do Havaí. E aí fomos no show. Chegando no show, quase bati o carro.
Sabe aquele carro que você lava 3 vezes por semana? Então eu fazia isso no carro também. E aí, amados, saindo do show, quase bati o carro de novo. Durante o show, para tirar aquele peso de culpa de você estar no lugar errado, com as pessoas erradas, eu começava a orar pelo Humberto Gessinger, que é o vocalista de Jesus do Havaí. Deus, que voz linda, que ele possa se entregar para Jesus, e que não sei o que, sabe, Jonas tentando dormir no barco, era eu ali, eu estava, Jesus, por favor, que ele aceite Jesus, que ele te aceite, que ele te encontre, queridos, e não passava. Cheguei sábado às 4 da manhã em casa, dormi com a roupa do corpo, acordei e fui trabalhar. Eu indo com a minha mãe do meu lado, no Passatão Azul. 1 hora fechou o sinal e eu não vi. Quer dizer, Deus tampou meu olho. Olhei 2 segundos para o lado. Quando olhei de novo, nunca esqueço aquele ômega na frente. O alfa e o ômega, tô brincando. O ômega na minha frente. Gente, quando eu bati o carro, eu já comecei a chorar e falar, Jesus, desculpa, eu sou teu. Começou a vir, sabe, Jesus começou, na hora eu soube que Jesus tinha permitido aquela batida, porque eu estava ensaiando algo que eu já devia ter tomado uma atitude, que era a minha entrega. E Deus tocou naquilo que eu tanto gostava, naquilo que eu tanto, sabe, amava da terra, para me levar para o céu. Aquele dia, daí eu cheguei, levei meu carro para casa, o mecânico foi lá buscar, me levou, meu pai olhou para o carro e falou, vai ficar aí. Ficou 3 meses lá. Eu olhando aquele carro todo estourado na garagem todo dia. Mas que depois daquele dia, eu ia a pé, na chuva, de todo jeito eu ia para o Senhor. Logo depois terminei o namoro, enfim, porque foi o recado de Deus. Cara, você é meu e não tem mais volta. Existe um amor furioso que nos separa. Existe um amor furioso que vai te pegar de qualquer jeito, não importa. Amém? Se você está ensaiando, eu vou te dar uma dica. Vai logo. Vai logo. Porque daqui a pouco ele vai tocar em alguma coisa que ele vai trazer de volta para você. Porque bens materiais vão e voltam, mas a presença ela pode ir e não voltar mais. Então ele vai tocar em alguma coisa para te trazer. Porque o amor dele é furioso. Amém, amados? E depois, queridos, eu continuei gostando muito de carro ainda, mas agora no mês retrasado eu dei meu carro para poder alugar mais um estacionamento com vocês assim na igreja. Nós temos um salão como vocês, mas nós não tínhamos o estacionamento de uma empresa que tinha estacionamento e lavagem. E eu comprei o ponto deles e dei a chave. Pode levar meu carro. Gente, doeu, gente. Foi logo depois do Get Up que eu peguei o carro e vim até aqui. O carro valia justamente o que eles pediram pelo ponto. E eu dei o carro e pegamos o ponto. E amados, tem sido uma morte para mim. Com o filho pequeno fiquei sem carro por uns bons dias. Agora eu tô com o Jack Motors. Agora eu tô com o Jackzinho lá, sabe? Mas amados, Jesus ele sempre vai te pedir aquilo que pode te tirar da presença dele. Eu gastava muito tempo olhando aquilo na internet, olhando carro. Você pode fazer outras coisas, amém? Eu estou falando da minha vida. Mas o que talvez é um vinho, é um entretenimento que você pode diminuir para ter mais de Deus? Eu queria falar que talvez a esterilidade da minha e da sua vida esteja ligada ao nosso entretenimento. E Jesus falou para aquela mulher, para de beber vinho, você não pode beber vinho a partir de agora. E outra coisa, você não pode tocar em coisas mortas, ou seja, você não pode mais fazer as coisas do velho homem. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Sai voado. Sabe? Então tudo aquilo que é morto ainda, querido, não é mais a tua essência, porque você é uma nova criatura, amém? Então, se existe alguma coisa, sabe, que ainda nós continuamos fazendo, eu queria falar para você que se você tem comido coisas mortas, por favor, largue isso. Paulo fala o seguinte, olha, não sejais nem cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pois outra vez vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. E ele fala, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Qualquer pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que a pessoa pratica, que é imoralidade, peca contra o próprio corpo. Então, em nome de Jesus, tudo que é impureza, tudo que é morto, sai voado. Sabe, amados? Esses dias teve uma família na igreja que estava mexendo
com... Esqueci o nome agora, não é marketing de rede, é agiota. Gente, levaram um tombo, mas um tombo financeiro, por tocar naquilo que é morto, por não crer na prosperidade que vem de Jesus, sabe? E continuaram, uma hora, gente, perderam tudo. Talvez isso é uma coisa que você já sabe, mas tudo que é morto, não coma. Tudo que é lá de fora, amado, não coma. Tudo que é morto, sai fora. Porque talvez ainda está nessas coisas mortas a esterilidade. Talvez algumas coisas na sua vida ainda não acontecem porque você talvez está, sabe, tocando alguma coisa morta. E Jesus falou para aquela mulher, cuidado com o vinho e cuidado com as coisas mortas. Amém? Você está comigo aqui? Amém. Eu não sei se acontece só lá, talvez é só lá, aqui não. Mas o que tem de jovem, o que tem de gente pedindo por casamento, pedindo pela família, pedindo por tantas coisas, pedindo, estou 5, 10 anos na igreja, não acontece nada, não vira, meu casamento não vira. Mas também você não sai da novela, você não sai da não sei o que, você não para de mentir, fofocar com a mulher lá da outra rua, você não para de mentir na empresa, você não para de chegar atrasado no seu trabalho e sair mais cedo, você não para de dar migué no chefe, você não para de fazer essas coisas que você acha que Jesus não está vendo, mas Ele está, e nisso mora a sua esterilidade. Então, amados, por muito tempo as coisas não aconteceram para nós e para mim. Por quê? Porque eu ainda estava tocando naquilo que é morto, eu ainda estava muito voltado para as coisas da terra. Sempre buscava Deus pensando numa recompensa da terra. Meu salário ia em muitas coisas, sabe? Hoje, graças a Deus, ele vai todo para Jesus. E queridos, não sobra não. O caixa da igreja lá, gente, olha, ele empata ainda. A gente paga o aluguel. E glória a Deus, aleluia. Nós tivemos agora um evento. Jesus falou para mim, cara, esse evento não vai pagar. E você vai tirar do teu bolso. Eu vendi um apartamento que eu tinha quando casei. Sabe? E eu tinha uns troquinhos no banco ainda. E Jesus falou, você vai ter que botar. Acabou para ti. Esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é meu. E faltou justamente o valor que Jesus falou para mim. E queridos de Deus, eu fui lá e tirei com a maior alegria. E tristeza também. Não vou mentir para vocês. Com medinho também, está acabando o dinheiro. Sabe, mas tendo a certeza que Jesus, que a igreja que, sabe, tudo que Deus faz, Ele banca. O que Ele não faz, Ele não banca. Muitas vezes nós costumamos falar, não, Deus está fazendo isso. E daí não acontece, não vira. Não foi Deus. Então a Bíblia fala que nós temos que ser guiados pela voz do seu Espírito. Amém? A Bíblia fala que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, sendo guiados pela voz do Espírito. Então quando o Espírito fala, sabe, vai, porque Ele abre o mar, Ele faz chover pão do céu, Ele faz as coisas acontecerem em o nome de Jesus. Amém? E Deus vai fazer a roupa crescer até nós se tornarmos amadinhos de Deus. Mas vai ter um momento que vai sobrar. Amém, amados? Mas enquanto não sobra, nós temos que saber ser amadinhos de Jesus. Amém? Então olha só, Ana. O que Ana precisou fazer para se tornar fértil? Ana, mãe de Samuel. Queridos, ela vivia num lugar passivo. O pastor dela, sabia quem era? Eli. Ele era aquele cara que sentava na igreja, via os filhos dele pegar todas as meninas da igreja e falava, olha lá, tá bonitinho, né? É macho, pega as meninas, né? Então ele ficava lá, gordão. E gordo fala de o quê? Fala de um cara que contém, mas não libera. Omisso. Sentado numa cadeira, sabe? De boa. E Ana, indo todo ano. Ana ia todo ano para a igreja, todo ano. A mesma coisa. A serva dela engravidou, jogava na cara. E um dia o que aconteceu? O que ela precisou fazer para se tornar fértil? Inconformação. Sabe, no mundo de passividade, no mundo onde está tudo bem, está tudo certo, né? Ontem nós estávamos falando de uma coisa muito esdrúxula, mas é verdade. Sabe, eu não dou Coca-Cola para o meu filhinho, mas nem a pau. Tem 2 anos, não vou dar.
E aí chega uma mãe e fala, com o filhinho dando Coca-Cola e fala, você não vai dar Coca-Cola para ele? Eu falei, não, ele nem sabe o que é isso. Ai, tadinho, mas ele não está sofrendo. Não, porque ele não sabe o que é. Sabe? E daí tipo, mas eu dei porque é tão gostoso e não sei o que, então eu vou dar para ele também, sabe? Então tipo, a pessoa ela é passiva, sabe? Ela não tem medo de dizer não tem medo de, sabe, dar uma resposta dura, de fazer algo de verdade. E nós vemos o mundo não tem problema, vai, faz. E queridos, Eli era um cara, deixa os filhos lá. Mas essa passividade de deixar os filhos fazer o que quiserem, sabe o que gerou? O Icabode. Se foi a glória. A passividade gerou a impureza. A impureza gerou a destruição. E a destruição gerou a perda da glória de Deus. Queridos, e essa mulher, ela gerou um filho porque ela se inconformou. Numa igreja onde ninguém levantava as mãos, numa igreja onde ninguém se ajoelhava, numa igreja onde ninguém chorava, numa igreja onde todo mundo só ia lá e fazia o protocolo e ia embora. Aquela mulher chegou chorando, tirando ranho do nariz, virando um pandinho no seu, chorando, sabe, eliminando toda a sua maquiagem. A ponto de o pastor pensar que ela estava bêbada e falou, essa mulher está bêbada. E ela não tem vergonha porque ela se inconformou com a situação dela. Romanos 12, ele vai falar o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Se nós nos conformamos com a ideologia de gênero, se nós nos conformamos, sabe, com as coisas que têm acontecido, nós estamos talvez indo para um caminho errado. Glória a Deus, porque o pastor de vocês não é assim. Vamos ganhar esse bairro aqui que está perdido. Vamos ir aqui nas bocadas. Vamos fazer alguma coisa. Porque isso é inconformação. Sabe, amados? E Jesus, ele quer plantar em nós uma inconformação. Aquela mulher, ela teve inconformação. Não se conforme com o que você já tem de Jesus. Não podemos nos conformar com aquilo que nós já recebemos. Já veio cara de Deus aqui, glória a Deus. Mas a glória de ontem é menor que a de hoje. Aleluia! Eu ministrei numa igreja na quarta-feira, lá na Filadélfia, e queridos, ministrou Leandro Barreto, Leandro Vieira, e aí foi o Vilas Boas, antes de mim. Quando o pastor falou isso para mim, eu falei, cara, você tá maluco, né? Um cara de carazinho, lá do sul, vem aqui, vai fechar uma conferência onde já teve só esses caras top. O Leandro Vieira pregou na minha igreja 4 horas direto esses dias. Sabe, você não consegue tirar o olho, fica assim, ó. Porque só sai vida de lá, o cara é muito de Deus. Eu falei, meu Deus, só veio o cara de Deus aqui, e agora, eu sou de Deus, mas pô, né? Cara, vou fechar a conferência. E Deus deu uma palavra para mim, para fechar a conferência. Sabe, eu não sou daquele pastor que prega o praxe, eu sou inconformado. Cada dia tem que ser algo diferente. Eu já vi pastor pregar a mesma palavra em 4 casamentos seguidos, fazer a mesma palavra. Sabe, em casamento vamos fazer, né? Só cerimônia. Eu não consigo. Sempre tem algo específico para cada dia, para cada pessoa. Sempre tem algo específico, porque ninguém é igual a ninguém. Sabe, eu creio nessa particularidade de Deus com cada um de nós. O que Deus tem para cada um aqui é diferente de um para outro. E nós temos que buscar isso. Sabe, temos que ser chatos com Deus. Os chatos herdarão o reino de Deus, amém? E amados, você está me entendendo, né? E aí eu ministrei a mensagem de João 7,37. E olha como começa a mensagem. No último dia da festa, era aniversário da igreja, o melhor dia de todos, o grande dia. Eu falei, nossa, o melhor dia. Mas o melhor dia passou, teve Vilas Boas, teve Leandro Vieira, teve um monte de cara. E a Bíblia diz que o último dia, o final é melhor do que o começo. Que eu tive que matar no peito e falar, vai ser o melhor dia. Vai ser o melhor dia. E queridos, eu creio que foi o melhor dia, em nome de Jesus, não por causa de mim, mas porque foi o melhor dia. Porque a glória de hoje é melhor que a de ontem, é maior. E a de amanhã tem que ser maior que a de hoje. Amém? Domingo vai ser muito mais top aqui do que hoje. Amém? Não importa quem vai pregar aqui, não importa se é o pastor, se é qualquer um de vocês que for um dia ministrar aqui, a glória sempre vai ser maior. Amém? E se não acontecer nada do do mover, do cair, do chorar, que não aconteça, mas que dentro de nós aconteça. Amém, amados?
Então essa mulher, ela se inconformou e ela se levantou com a alma profundamente sofrida e chorou muito ao Senhor. E outra coisa que ela fez foi o quê? Ela consagrou o seu filho ao Senhor. Então a inconformação tem que nos levar à consagração. Ela entregou, olha, se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu para sempre. Amém? E amados, aquela mulher, ela ganhou seu filho. E o seu filho foi um nazireu, foi um homem de Deus para aquele lugar. Então eu queria falar para você que está aqui hoje, desperta, ó tu que dormes. Amém. Levanta de dentre os mortos. Sabe quem são os mortos? Não é quem está no cemitério. É quem está lá fora e está sem Jesus. Saia das rodinhas dos escarnecedores. Saia de tudo aquilo que é morto. Levanta disso tudo e vem para Jesus, amém? Amém. E Cristo te iluminará. Então, amados, sobre consagração, ela consagrou Samuel ao Senhor e falou, ele vai ser teu, Senhor. A Bíblia diz que o homem, ele é a glória de Deus. A mulher é a glória do marido. E o filho é a herança do Senhor. Tudo que Deus vai dar para você aqui na terra vai ter um caráter de filho. Não é teu, é dele. Tudo que Deus vai te dar vai ser como um caráter de filho. Ah, Deus vai te dar um carro, beleza, herança do Senhor. Deus vai te dar um marido, a herança do Senhor. Deus vai te dar qualquer coisa, herança do Senhor. Tudo que Deus for te dar de promessa aqui na terra é como se Ele desse um filho para você, herança do Senhor. Amém. Sabe? Que ele está sendo doído, ficar 9 dias longe do meu picurucho lá. 9 dias longe, eu tinha ficado 4 dias. A primeira vez que eu saí, ele ficou com febre. Chiclezinho. Primeiro ano, eu fiquei quase todo ano com ele de manhã em casa. E saí esses dias, gente. Nossa, eu fui dar tchau para ele. Tive que, segurar o choro. Ali no Leandro, tomando banho, tive que segurar o choro alguns dias. Sabe? E Deus começou a falar, cara, ele não é teu. Ele não é teu. Você é a minha glória. A sua esposa, ela vai ser a tua glória. E o seu filho, ele é meu. Os filhos são a herança do Senhor. Quando eu entendi isso na igreja, eu parei de querer ser o Deus delas. Um dia eu estava sendo pastor, eu estava vendo que eu estava sendo Deus, eu estava tomando o lugar de Deus nas pessoas. E agora eu entendo que eu tenho que ficar com elas até elas se conectarem com o Pai. Depois eu saio fora. E só vou para dar aquela soldadinha de novo com Jesus. Sabe? Vocês todos não são do pastor. Vocês são de Jesus. Amém? Vocês são herança de Jesus. Ele tem que se preocupar com vocês, ele tem que. Vocês têm que ser filhos espirituais dele, sim, mas primeiro filho do Abba. Amém. Se nós não formos filhos do Abba, filho do Jesus e filho do Espírito Santo, não existe paternidade espiritual. A paternidade espiritual acontece quando nós estamos com as 3 paternidades enraizadas. Você está comigo aqui? Amém. Então, amados, Salmo 37 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a sua vida, o seu trabalho, entrega o seu Samuel ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, entrega. Talvez a esterilidade está porque nós não entregamos ao Senhor. Enquanto eu não entreguei a Priscila, ela não foi minha. Enquanto eu não deixei ela nos braços do Senhor, ela não foi minha. Naquela época eu não sabia. Quando terminei, eu pensei, vai para o mundão. E foi. Vai fazer folia? Vai. Mas eu não entreguei ela para o mundão. Eu entreguei ela para Jesus, mesmo não sabendo. Amém? Se tem alguém aqui ensaiando para entregar um namoro, porque, noivado, não está sendo de Deus, entrega para Jesus isso logo. Glória a Deus. Amém? Entrega essa empresa, começa a dizimar. Amém? A empresa dos meus pais deu um pulo quando ela começou a dizimar. No começo ela era o dízimo que mantinha a igreja. Hoje é uma boa parte do dízimo que ainda mantém a igreja. O meu salário não vem da igreja. Sabe? E essa empresa, a nossa empresa familiar, nós temos uma empresa de produtos naturais e saúde preventiva. Queridos, essa empresa ficou 17 anos em um lugar, criando raízes. Raízes, 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 raízes. Há 6 meses nós mudamos para uma vitrine da cidade. Uma vitrine da cidade. Foi muito tempo fazendo aquilo que Deus queria.
E Deus falou, essa empresa nem é mais de vocês, ela é minha, por isso eu vou colocar ela numa vitrine hoje. Glória a Deus. Você quer viver fertilidade nas suas finanças? Para de ensaiar o dízimo, para de ensaiar a primícia, para de ensaiar a oferta, para de ensaiar. Converta toda a sua vida de verdade, entrega tudo para Deus. Eu me nego. Eu falo na igreja, eu me nego de ver uma igreja avivada, cantando com todas as suas forças do louvor, entregando toda a sua atenção na palavra e não correspondendo. A Bíblia diz o seguinte, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que é crer no Senhor, como dizem as Escrituras? É ter um namoro, como dizem as Escrituras. É ter uma empresa, como dizem as Escrituras. É ter um casamento, como diz as Escrituras. É ser um marido, como diz as Escrituras. É ser uma mãe, como diz as Escrituras. É ser um filho, como diz as Escrituras. É ser uma esposa, como diz as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você está comigo aqui? Então, essa mulher, ela foi fértil quando ela foi inconformada. Tem alguém conformado aqui hoje? Amém. Quer dizer, eu não estou conformado comigo mesmo. Eu quero ser diferente, amém? Eu quero ser diferente. Outra mulher, Isabel. Logo, logo nós já estamos terminando. Isabel, esposa de Zacarias. Seriam pais de quem? João Batista. Queridos, esses dois, assim como Sara, estavam velhos. E a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz deles, em Lucas 1. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Um sacerdote, ou seja, ele era um cara que ministrava o coração de Deus. Hoje você sabe o que é sacerdócio real, né? Vocês estão sabendo o que é isso já, né? Sacerdócio real, nosso chamado. Ele era um homem de Deus, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos. Pensa na igreja mais top. Pensa na igreja mais certa, fazia tudo certo, uma igreja irrepreensível. O que a Bíblia diz sobre eles? Não tinham filhos. Você pode ainda ser repreensível e não ter um resultado. Deus não quer resultado, Deus quer fruto, amém? Mas amados, olha o que ele fala. E não tinham filhos porque Isabel era estéril e sendo avançado de dias. Então, amados, o que eles dois fizeram para ter filhos? Um dia, Deus enviou um anjo e falou com os dois, olha, vocês vão ter um filho. E o filho de vocês vai ter a unção de Elias, vai converter os pais aos filhos, os filhos aos pais. Ele vai preceder o Salvador. Ele vai ser um cara, ele vai se chamar João. E queridos, imagina só você permanecer irrepreensível durante todos os dias até a velhice. Então João 15 vai falar o seguinte, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fala de relacionamento. Como pode um ramo não produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Você está comigo aqui? Amém. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, amados, primeiro, eles permaneceram irrepreensíveis. Queridos, eu entendi que o evangelho não é só... Você não prova que é saudável só pelo quanto que você recebe, mas pelo quanto você aguenta. Evangelho não é, você não prova que está sendo de Deus se você você está fluindo, está tudo acontecendo. Tem muita gente, amados, com muita coisa na moita, como diz lá o gaúcho, escondido, com grandes dons, com grande aparência, mas não tem uma raiz de Deus, sabe? E muitos que estão quietinhos, muitos que estão de boa, permanecendo irrepreensíveis. Todo mundo acha que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo tudo. Sabe, eu queria falar para vocês, sabe? Já viu aquele filme do Rocky Balboa?
Ele apanha, ele dá um soco, depois ele apanha até o final. E no final ele faz o quê? Ele ganha. O processo de Deus, ele é assim. O processo de Deus, ele te bate, ele te esmaga, mas no final você ganha. Com José foi assim, com Moisés foi assim, com Davi foi assim, com Jesus foi assim, com todos os homens de Deus passaram por processos. Deus só pode fazer através de você o que Ele faz em você. Deus só vai poder fazer em você, através de você, o que Ele faz em você. Queridos, hoje, graças a Deus, eu tenho, sabe, depois de sofrer grandes dores entregando meu relacionamento para Jesus, eu tive um casamento maravilhoso. Não foi um casamento que eu gastei 50 mil, foi um casamento que eu gastei 7 mil reais. Não foi um casamento top, mas foi o casamento que Deus queria, do jeito que Ele queria. Mas hoje eu posso falar para vocês que eu casei já uns 6, 7 jovens da igreja. Todos estão fluindo em Deus. Só que antes de casar, eu falava para eles, chegavam alguns irmãos, chegou um irmão de uma outra igreja na nossa igreja, ele veio de outra cidade, e eu pensei, né, ele veio de uma igreja top, uma igreja grande, e não é só porque você pode estar numa igreja top que você vai ser top, e esse cara chegou lá. E ele chegou, não deu 2 semanas, ele terminou o namoro com a namorada dele de lá. E ele veio chorar para mim. Que ele não deu 5 dias aquele cara. Ô pastor, o que você acha daquela menina lá? Eu falei, cara, você acabou de terminar o namoro, velho. Vai se converter, seu safado. E aí, ele sabia muito de Bíblia, o cara de Deus, mas não se controlava. E eu falei, cara, não é namoro agora, não. Agora você tem que casar com Jesus. A primeira menção de casamento na Bíblia foi como? Quando o primeiro relacionamento estava bem instituído, enraizado, ao ponto de Adão dormir nos braços de Deus, foi que daí Deus deu Eva para ele. Quando que Deus quer dar um casamento para alguém, para um cristão? Quando ele estiver casado com Jesus. Amém. E eu falei, cara, você tem que casar com Jesus. Se você quiser ter outro namoro agora, você vai ter 2 alianças fracas, médias. Você tem que se entregar totalmente para Deus. E depois Deus vai te dar uma pessoa. E queridos, Deus fez isso com ele. Mas pensa em 2 anos. Teve dias que eu quase apanhei dele. Porque ele falava para mim, passava um mês depois, ele falava, ô pastor, você viu que chegou aquela menina na igreja lá? Ela é bonitinha, né? Eu falei, ela é, mas não é para ti. Esquece. E queridos, eu falei isso para ele várias vezes, ele me olhava com uma cara torta assim, ó. Gente, de verdade, eu pensei que algumas vezes ele ia me bater. E eu posso falar disso porque ele pregou domingo passado agora na igreja e quebrou tudo lá. Faz 1 ano que ele casou. Ficou 3 anos na igreja morrendo, entendendo que não era um relacionamento que ia preencher o vazio do interior dele, mas sim que era Jesus. Quando Jesus preencheu ele, amados, Deus pegou uma menina que já estava na igreja, fez ela explodir o relacionamento dela. Ela chegou em nós e falou, pastor, gente, de vez em quando é ruim você ser o anjo da igreja, porque Deus mostra para você o que Ele não mostra para mais ninguém. E eu já sabia que aquela guria que estava namorando um cara do mundo, que vinha na igreja, ia ser a esposa desse cara que estava sendo metralhador, atirando todo mundo. Eu já sabia. Eu falei, Deus, como é que o Senhor vai fazer? O Senhor mostrou para mim que aquela moça Edmari vai casar com o Henrique, mas ela namora um cara que é um gaúcho louco da cabeça. Eles estão namorando 5 anos. Queridos, ela terminou o namoro. Ficou mal. Você sabe como você vê a profundidade da sua aliança com uma pessoa? É quando termina. A profundidade da sua aliança com Deus, passa 5 dias sem Deus, passa 1 mês sem Deus para você ver o tamanho da sua aliança com Deus. A bad que você vai ficar. Queridos, quando eu terminei com a minha namorada, eu fiquei mal. E essa guria terminou com esse cara há 5 anos, ela ficou mal. E ela ficou pertinho da gente, a gente discipulou, amou ela, entendíamos a dor dela. Passou um tempo, ela começou a fluir em Deus. E aí um dia, esse cara chegou em mim e falou, pastor, eu vi que a Edmari terminou o namoro. Já fazia uns 4 meses. Eu falei, calma aí, dá mais uns 2 meses. Aí ele estava comportadinho já, ele tá bom. Aí ele ficou na dele. Aí passou 2 meses, ele voltou. Se eu falasse 2 meses, segunda-feira às 8 da manhã, ele estava na segunda-feira às 8 da manhã lá pedindo. Aí ele voltou lá.
Falou, pastor, e aí? Falei, cara, agora sim. Ela tá pronta. Vai lá. Gente, ele chegou lá. Não, brincadeira, ele chegou lá. E aí? Tudo bem com você? Foi lá pedir ela em namoro, pediu para conversar com ela, se tornaram amigos, e tudo mais. Daí quando vi ela, chegou em nós. Pastor, eu tô gostando do Henrique. Sabe o Henrique? Eu falei, sei, metralhadora. Agora já virou, um 38 com uma bala só, não tem mais nada, né? E aí ele foi lá, ela começou a gostar dele, começaram uma amizade. E quer dizer, eu não abro mão daquilo que aconteceu comigo. Eu não abro mão daquilo que eu sei que é de Deus. Inocência. Sabe aquela coisa bonita de um relacionamento ser formado na inocência, na santidade? É assim que Jesus está fazendo com você hoje. É assim que Jesus está fazendo comigo, com você. Para chegar um dia num casamento. Então eu sei que um casamento em Deus, ele reflete a glória do Pai para muitos. E aí eles casaram, tiveram um casamento top. Eu fiz o casamento deles. E o líder dele veio lá da outra cidade, da igreja grande, que ele convidou, o ex-líder dele chegou lá e falou, Cláudio, eu tenho que tirar o chapéu para você. Teve uns 5 pastores querendo casar o Henrique. Ninguém conseguiu. E tudo pastor veiaco. E você conseguiu casar ele. E não só casar, mas estar bem casado. Sabe quando você sente uma paz de Deus, o tempo certo, a hora certa? Antes de vir para cá, casei outro casal, que eu creio que vai ser uma arma na mão de Deus. O casamento deles vai refletir a glória. E quero dizer, eu não abro mão disso. Então ele permaneceu irrepreensível. E Deus tornou eles fértil. Sabe, você pode estar no seu trabalho como Davi, atrás das malhadas, permaneça irrepreensível, obedecendo o seu chefe que não é de Deus. Davi permanecia submisso a um pai que não dava moral para ele, dava moral para os outros. Ele permaneceu lá. Deus encontra os escondidos. Se eu estou aqui falando algo para vocês hoje, é porque Deus, ele chama os escondidos. Sabe, assim Deus fez com todos. Davi foi ungido rei de Israel. Sabe quantos anos ficou fugindo de Saul? 13 anos. José foi vendido, foi tido como morto, ficou um tempão na cadeia, injustiçado. Deus achou ele. Deus sempre acha os escondidos. E Deus achou Maria, a noiva virgem. A noiva que não era como nenhuma outra noiva. A noiva que, eu estou noiva, eu já posso dormir, eu já posso ficar peladinho, já posso fazer tudo. Não, a noiva que se guarda vai ser ela. Ela tem compromisso e tem santidade. É essa que eu quero. Essa vai trazer a salvação. O cristão que vai trazer salvação tem compromisso e é separado. E amados, a última coisa que esse casal precisou fazer é ter fé. Zacarias não creu. Falou, como nós vamos ter filho? Nós estamos velhos. Fica mudo agora, seu incrédulo. Vocês vão ter um filho. E ele vai quebrar o curso da terra. Sabe? E ele teve fé. Queridos, creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, muitos dias eu estava num culto como esse. Orando, cantando, mas eu não tinha fé. Meu exterior funcionava, mas o meu interior não tinha fé. Não vai acontecer nada. Vai ser sempre assim, vai ser sempre assado, vai ser sempre assim, vai ser sempre assado. Fazia todo o cronograma gospel, até do rompimento, mas a fé não existia. Sabe, amados, tenha fé. O que vocês têm como igreja, você não encontra igrejas, quase nenhuma igreja por aí. E vocês estão fazendo o que já estão fazendo. Sabe, eu creio que o que aconteceu com o pastor de vocês não foi do acaso. Deus, ele faz encontrar no meio do caminho aqueles que têm a mesma fome. Ele nem conhecia o Leandro, o Leandro nem conhecia o Mark, encontrou o Mark, sabe, pela agenda de Jesus. E nós fomos plantados em uma família espiritual que nós nem imaginávamos, porque existe algo em comum em nós, uma fome, uma sede. E queridos, hoje é um dia de uma virada na sua vida. Assim como essas mulheres deixaram de ser estéreis, hoje é o dia da esterilidade terminar nessa casa. Hoje é o dia da esterilidade acabar em alguma área da sua vida. Hoje é o dia, você crê nisso? Fica de pé então no seu lugar.